Olá, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre como o movimento é a essência da natureza, sobre o Logos, a razão que governa o mundo, o universo, sobre Heráclito, sobre a explicação racional da realidade. Bora lá? Para os que entrarem nos mesmos rios, outras e outras são as águas que por eles correm, dispersam-se e juntas vêm para longe fluem, aproximam-se e afastam-se, segundo Heráclito, né? Atribuído a Heráclito, esse pensamento foi comentado depois por Platão. Heráclito afirma que tudo passa e nada permanece e compara o que existe à corrente de um rio, para concluir que ninguém se banha duas vezes nas mesmas águas, segundo Platão na sua obra O Crátilo, né? No Teteto e no Crátilo, né? Heráclito destacou uma característica central da realidade, que é a mudança. As águas de um rio não são as mesmas, elas fluem. Por isso ninguém consegue se banhar duas vezes nas mesmas águas. Isso vale para toda a natureza. As coisas que existem mudam constantemente. Ora, se a mudança ou movimento é uma característica essencial de tudo que existe, como pensava Heráclito, a imobilidade de algo só pode ser aparente. Por exemplo, uma maçã sobre a fruteira pode parecer imóvel, no entanto, em um processo lento, inicialmente microscópico, ela vai se deteriorando, modificando, se transformando em algo diferente do que era. O mesmo vale para uma mesa, para uma pedra, para qualquer ser. Outros fragmentos atribuídos a Heráclito que reforçam a ideia de que a realidade é um processo dinâmico, né? O caminho a subir e a descer é um e mesmo. A água do mar é a mais pura e a mais poluída. Para os peixes é potável e salutar, mas para os homens é impotável e deletéria. E como uma mesma coisa, existem em nós a vida e a morte, a vigília e o sono, a juventude e a velhice, pois essas coisas, quando mudam, são aquelas, e aquelas, quando mudam, são estas. Isso está na obra Os Filósofos Pré-Socráticos, do Raven Schofield, falando sobre Heráclito. Então temos algumas imagens aqui, vemos a ponte Gapstall, no Central Park, em Nova York, nos Estados Unidos. A primeira foi captada no inverno de 2014, a segunda em 2015, durante a primavera. Completamente diferentes, né? A reflexão sobre a variabilidade da natureza marcou o pensamento de Heráclito. Nesses três fragmentos, deletério significa prejudicial à saúde, viu? Nesses três fragmentos estão presentes a noção de mudança, seja ela física, seja de opinião, e a existência de uma tensão entre polos opostos. Assim, o mesmo caminho serve de subida e de descida, a mesma água que é pura para os peixes é impura para os homens, a pessoa que está viva morrerá e a que é jovem envelhecerá com o tempo. Podemos estender esses exemplos para claro e escuro, quente e frio, alto e baixo, pesado e leve. Os polos opostos participam do mesmo ser. Com base na ideia de que elementos opostos coexistem no mesmo ser, podemos afirmar que o ser é e não é ao mesmo tempo. A natureza é marcada por essa variabilidade na qual todas as coisas se transformam incessantemente em outras. O movimento constitui a essência do mundo natural. Nossos sentidos são fonte importante de conhecimento, mas o que vemos tem de ser averiguado pelo entendimento. Se os seres humanos não souberem interpretar racionalmente o que captarem pelos sentidos, serão induzidos a erros originários das aparências, pois, segundo a afirmação de Heráclito, a verdadeira constituição das coisas gosta de se ocultar. Então, fluir seria a essência da natureza. Porém, esse incessante movimento no qual os seres seriam uma coisa e depois se transformariam em outra não aconteceria de maneira aleatória e desorganizada. Ele se desenvolveria em ordem sucessiva, repetitiva e em certo ritmo. As mudanças da natureza obedeceriam a uma razão que governaria o mundo, que Heráclito nomeou de Logos. Como perceber essa lei ou razão universal? O ser humano pode entender e explicar por meio do discurso racional o conhecimento essencial da realidade. Dito de outra maneira, a razão individual do ser humano, o logos individual, pode captar a razão universal, o logos universal. Quando isso acontece, o ser humano participa da harmonia do mundo. Então, Heráclito, ele provavelmente viveu entre 544 e 484 a.C. Ele nasceu na cidade de Éfeso, na região da Jônia. Pensador sagaz e profundo, utiliza alegorias para tentar revelar a verdadeira natureza do mundo. Além de destacar a transformação como característica central da natureza, ele elaborou a teoria que estabelece o Logos como o princípio ordenador do cosmos, do universo, do mundo. Heráclito é muito conhecido pela ideia de que não nos banhamos duas vezes no mesmo rio, que sintetiza sua valoração do eterno devir. Afirma-se que o pensamento do filósofo apresenta semelhança com a dialética desenvolvida por Hegel no século XIX, que considera que há uma contraposição entre uma tese e sua antítese. Suas principais ideias estão expostas na obra sobre natureza. Então, se a essência
da natureza é a mudança, se tudo se transforma, modifica constantemente, é isso que percebemos ao observar, por exemplo, uma flor que germina, desenvolve-se, floresce, murcha e morre. Então, como podemos conhecer a realidade? Como podemos afirmar que algo é de determinada maneira se ele muda ininterruptamente? Como podemos declarar, por exemplo, que a flor murcha é a mesma que estava há poucos dias em botão ou com as pétalas abertas? Por que podemos dizer que a pessoa que conversa conosco é a mesma da foto tirada há mais de 20 anos, quando ela ainda possuía cabelos? Como sabemos que a maçã apodrecida é a mesma que estava madura e brilhante há alguns dias, ou que o livro que usamos no sexto ano do ensino fundamental, mesmo que agora está amarelado em algum lugar do nosso quarto? Como podemos saber o que cada coisa é verdadeiramente? Apesar de todas as transformações da flor, da pessoa, da maçã e do livro, há algo que permanece em cada um desses objetos ou seres que os identifica e possibilita que reconheçamos cada um deles. Em razão dessa permanência, podemos dizer que esse algo existe e que o conhecemos. Imagine, por exemplo, que você acordasse e, ao se olhar no espelho, estivesse completamente mudado. Você não reconheceria seu rosto nem o seu corpo. Haveria uma espécie de crise de identidade porque nada teria permanecido igual ao que era antes. Com base nesse acontecimento hipotético, podemos perceber o papel desempenhado pela permanência para que a identidade das coisas seja garantida. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Hasta la vista, babies, até a próxima.